Meus amados, apesar de não ser o dia que nós celebramos o Natal, nós começamos cantando uma cantata de Natal. E eu gostaria de ministrar ao meu e ao seu coração sobre o Natal. O que é Natal? É certo que a etimologia da palavra tem a ver com nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. O nascimento de Jesus é o Natal. O Natal é a celebração de Deus encarnado. O Natal é a celebração de Deus homem, 100% Deus, 100% homem, vindo de uma forma extraordinária. Nasceu de uma forma incomum. Habitou entre nós. Mas o porquê do Natal? Porque Jesus, sendo Deus, teve de nascer em forma humana, sendo absoluto, sendo onisciente, onipresente, tinha de nascer como homem, passar pelas mesmas dores, sofrimentos, anseios e tentações que todos os homens passam. Por quê? A resposta para essa pergunta você encontra em Gênesis 3. A queda do homem. Porque o homem foi feito para viver eternamente, e o homem foi feito para governar, dominar. O homem foi feito para ser pleno, não Deus, mas pleno, em tudo o que ele fazia. E o homem pegou, desobedeceu a Deus, pecou, trazendo maldição para toda a geração futura. Maldição para a terra, e para todos que nasceriam debaixo da maldição do pecado. Pecadores. Por causa disso que existe Natal. Porque Deus olha com olhar de misericórdia para o homem, e o nosso Deus olha com olhar de amor, de bondade. E o nosso Deus quer restaurar o homem, o nosso Deus quer retirar toda a maldição que caía, ou que caiu sobre a humanidade e sobre a terra. Porque a terra, diz a palavra de Deus, que espera a redenção. Então, por isso que Jesus veio, e por isso que é Natal. E aí Jesus foi sendo profetizado por vários apóstolos, e vários profetas, e vários tipos de Jesus surgiram no decorrer da história bíblica. Houve também a aparição de Jesus, que a teologia chama de teofania, manifestação visível de Deus, para que as pessoas pudessem entender que havia esperança, havia solução para o pecado, para a maldição, havia solução. E tudo que se vivia, tudo que se fazia, tudo que a palavra de Deus ensinou sobre as leis cerimoniais, tudo apontava a Cristo. Tudo apontavam a Cristo, ao seu nascimento e à sua morte. Natal. Quando lemos os livros poéticos, ficamos maravilhados quando no Salmos 22 há uma profecia da vinda do Messias, que no Salmo 23 ele é apresentado como um bom pastor, que no futuro o Senhor
Senhor Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor. Quando lemos o Salmo 24, ficamos maravilhados, porque aquele Messias que é pastor, ele é rei. Rei supremo sobre tudo e sobre todos. Quando lemos Isaías, vemos as profecias de forma mais clara. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e porá o nome dele Emanuel, que significa Deus conosco. Quando adentramos na leitura do Novo Testamento, ficamos maravilhados em saber o nome dessa virgem, em entender que Deus escolheu uma adolescente. E olhando para os nossos adolescentes, fico imaginando: será se fosse hoje, Deus escolheria um adolescente? Por causa da vida tão distante de Deus? Por causa da falta de compromisso tão marcante nessa geração? Vemos Deus escolher um adolescente para carregar o próprio Deus no seu ventre. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito envolveu. E vemos que tudo que ocorreu, tudo que aconteceu, Deus estava no controle, no centro de tudo. Então eu quero ministrar ao meu coração e ao seu, que Natal revela a soberania de Deus sobre tudo, o controle de Deus sobre tudo. Natal revela que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando você lê o verso 1 e verso 2, do qual nós lemos, você vê a palavra de Deus dizendo assim: naqueles dias, César Augusto era o imperador de Roma, sobrinho do maior imperador Júlio César. Um homem que tinha desejo de ser adorado, venerado, e colocou esse título nele mesmo, Augusto, para que todas as pessoas pudessem entender que ele era um ser divino, poderoso, superior sobre todos. Esse homem idólatra, pagão, faz um decreto para que todo o povo devia se alistar na sua cidade de origem. E eu fico imaginando, talvez na mente de César Augusto, que o nome dele de fato era Caio César. Eu fico imaginando ele pensando assim: eu vou fazer um censo para que o povo pague imposto e eu receba mais tributos, mais dinheiro, para que eu venha enriquecer cada vez mais Roma. Mas tudo o que ele fazia estava no controle de Deus. Deus controlava a ação, porque Deus era o Augusto, não César. Quem dominava de fato era Deus, Deus Todo-Poderoso. E Deus fez isso para que a história, para que a profecia bíblica pudesse se cumprir. A profecia de Miqueias 5:2, que diz que o rei que iria governar Israel sairia de Belém. E Maria e José moram em Nazaré. Então ele sai de uma região para ir para outra, porque José
era da descendência de Davi. Ele era da família de Davi. E era profetizado também que o descendente de Davi seria o rei que iria trazer a paz total. Quando nós falamos muito bem de Maria, não devemos esquecer também que Deus estava no controle na vida de José, sendo descendente direto de Davi. Direto. Fazia parte disso. Fazia parte da ação de Deus, do governo de Deus. Então Natal revela que Deus estava no controle da história. E fez com que aquela mulher grávida fosse fazer uma viagem de 140 quilômetros para cumprir uma ordem que aparentemente parecia ser de César Augusto, mas era do Augusto Supremo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que estava dirigindo a história, que sempre dirigiu a história, que toda a nossa vida e todos os nossos atos convergem para aquilo que Ele deseja e almeja, porque Ele controla a nossa história. E a partir da nossa história, Ele nos ajuda a cumprir a sua vontade. Esse Deus é um Deus supremo, é um Deus maravilhoso. Então, Natal revela, vamos dizer em uma só voz, que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Natal revela que existe um Deus que trabalha, mesmo quando você não percebe. Ele trabalha, Ele age e Ele controla tudo e todos. E é superior a tudo e a todos. Mas Natal revela a graça de Deus para com todos. Eu fico maravilhado, irmãos, em perceber que Natal revela a graça de Deus para com todos, porque o texto diz que naquela região tinha pastores. Pastores que estavam trabalhando naquela noite, um trabalho pesado. Pastores que naquela geração era uma profissão desprezível para muitas pessoas e para a sociedade vigente. Mas graças a Deus, que Natal revela a graça de Deus em todas as pessoas. Seja ela rica ou pobre. Seja ela douta ou indoto. Seja ela branca ou preta. Deus se revela para todas as pessoas. Deus não exclui ninguém. Nem os pastores, que muitos deles eram tidos por impuro. Natal revela que o nosso Deus, e em Deus não há distinção nenhuma. Ele pode te usar como instrumento na mão dele. E Ele deseja fazer isso em você, independente de quem você é, porque Ele te ama e quer que você seja um instrumento dele, vivo e santo. Então aparece um anjo aos pastores, inicialmente e anuncia a coisa extraordinária que aconteceu, um nascimento extraordinário. Possivelmente em Belém nasceu outras crianças naquele dia. Mas é interessante que o anúncio do anjo é de forma direta. De forma direta. E você vai encontrar uma criança envolto com faixas, mas dentro de uma manjedoura. Poderia ter nascido crianças, e era costume envolver com a faixa.
mas uma criança dentro de uma manjedoura. Não era algo comum. Era algo incomum. Todo mundo imaginava que o Messias prometido, que o Deus, que o prometido da casa de Davi, que o rei que Miqueias profetiza, todo mundo acreditava que seria um rei glorioso, a retrato de Salomão, com mais glória do que Salomão teve. Mas Jesus nasce de forma humilde. Ele nasce em uma manjedoura. Eu fico olhando o evangelho que é pregado nos nossos dias, um evangelho que exclui pessoas. Um evangelho onde é exaltado condições financeiras e dinheiro. Eu fico pensando, onde é que está esse evangelho? Em um Deus todo-poderoso que nem o céu dos céus pode contê-lo. Ele nascer em uma manjedoura. Esse é o evangelho pleno. É o evangelho da graça de Deus sobre todas as pessoas. É o evangelho que não exclui. É o evangelho que trata, transforma, restaura. É o evangelho que traz todos a experimentar a graça, da bondade de um Deus, do favor de um Deus que ama cada um de uma forma extraordinária. Esse sim é o evangelho revelado aos pastores. Esse sim é o evangelho revelado à humanidade, a toda a humanidade, que nasceu na cidade de Belém, o Salvador. É importante entender a obra de Cristo, a missão de Cristo, é me salvar, é te salvar. O Salvador denota a sua obra salvífica, que foi consumada na cruz. Quando ele diz está consumado, foi completa a minha obra para a salvação de todo aquele que nele crê. Nasceu o Salvador, o prometido, o Messias, o Senhor de tudo, acima de Augusto César, o César Augusto, acima, o prometido. Meus amados irmãos, quando olhamos para o Natal, vemos de uma forma clara e extraordinária que Natal revela a glória de Deus sobre toda a terra. Natal revela isso, a glória de Deus, porque depois do anúncio do anjo Gabriel, milícia celestial, tomaram aquele pasto e diante daqueles pastores louvavam e glorificavam a Deus, a glória de Deus, como nunca tinha habitado na terra antes, após pecado. Tomou conta de toda a terra. Deus na terra. Os anjos cantando, e é a primeira e única vez que cita a emoção de anjos. Em visões, Isaías demonstra anjos cantando santo, santo, santo. Mas aqui há uma plenitude do louvor, onde a emoção é envolvida. Toda a terra está cheia da sua glória. Natal revela isso. A terra cheia da glória de Deus. E talvez você não vê Deus na terra. E devia ver. Porque na terra revela a glória de Deus na terra. Ele é Senhor dos céus e de todas as criaturas visíveis e invisíveis. Ele é Senhor de tudo e Ele age de forma profunda em toda a terra. Você aprendeu hoje que Ele age no meio da sua história, mas Ele age no meio de
de toda a história, de todas as pessoas, mas em tudo que há na terra, a sua glória é apresentada. Quem dá inteligência ao homem para criar coisas fantásticas é Deus. Será que você vê a glória de Deus nisso? A glória de Deus está sendo revelada assim. Quem faz o homem ter conhecimento de coisas tão profundas que no passado não tinha Deus e tem dado cada vez mais. Quem faz cada coisa extraordinária é Deus. Quem sustenta as estrelas no céu é Deus. Quem mede tudo com a sua palma da mão, toda a terra é Deus. É Deus, é Deus, Ele é o Senhor, e a sua glória está em todo lugar, e você precisa entender que Natal é isso, não é um dia. Natal é isso, é ver a glória de Deus em toda a terra, e glorificar a Deus como os anjos glorificaram. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Natal, de uma forma extraordinária. O bichinho aqui não quer passar. Revela boas novas para todos. Natal é boa notícia. Natal é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você pode dizer: o Evangelho é Natal. Mas aí o povo não vai compreender o que é Natal, você vai ter de explicar o Natal. Porque o Natal é a boa notícia que um Deus que nos ama se fez carne, passou por tudo que eu passo, sofreu muito mais do que eu vou sofrer, para que eu possa ter vida e vida em abundância, para que eu possa ter vida eterna, e nele eu ser perdoado, nele eu ser restaurado. Natal é a boa notícia, que há esperança de vida para você em Cristo Jesus. Há solução para a sua vida, há solução para a sua dificuldade, há solução para a sua família, há solução. A solução é Jesus. A boa notícia é que nasceu Jesus. Nasceu, e Ele pode mudar toda e qualquer situação, Ele pode mudar toda e qualquer história. A boa notícia é que o Evangelho traz esperança a você sem esperança. A boa notícia é que o Evangelho traz paz a você que não tem paz. Então, Natal já foi tudo. Tem mais um, mas eu sei de cor. Natal, graças a Deus por isso, né, irmãos? Natal revela o propósito de Deus para a humanidade. O verso 20, quando você lê, você vê de forma extraordinária os pastores louvando a Deus, os pastores glorificando a Deus, os pastores bendizendo ao Senhor. Natal revela o seu propósito de vida, é louvar a Deus, é glorificar a Deus, e compreendendo nisso, é sendo instrumento de Deus para o anúncio da esperança do Evangelho, que é Natal. É isso, é experimentar paz, é louvar a Deus, é engrandecer a Deus. Por isso cantamos hoje com essa cantata linda, porque o sentido é o louvor, o propósito é louvar a Deus, é desfrutar de Deus, o propósito é anunciar, ser instrumento de Deus para o anúncio de um Deus encarnado, que se revela de forma extraordinária e que deseja se revelar a você. Meus amados, infelizmente, muitas pessoas não compreendem o sentido do Natal. Infelizmente, assim como não havia nenhuma hospedaria para José e Maria se hospedar, não há
Há poucos corações que compreendem o sentido do Natal e que abre a porta para Jesus entrar. Infelizmente, Natal está sendo banalizado. Infelizmente, Natal é uma festa da gula. Infelizmente, Natal é uma festa de mentiras, onde um velhinho com barba branca e roupa vermelha diz que vai trazer um presente para o seu filho, que alguns diziam que coloca o sapato na janela, outros embaixo da cama. Natal é isso, é uma mentira que leva uma fantasia errônea e leva ao contrário do sentido do verdadeiro Natal. Mas Natal é o nascimento de Cristo, é a revelação de Cristo, que Ele dirige toda e qualquer situação, Ele tem um controle da história. Natal é isso. Natal é esse entendimento. Natal é entender que Deus revela a sua glória a todos. Natal é entender que Deus revela a sua glória sobre toda a terra. Natal é entender que é boa notícia. Natal é compreender que Deus revela a sua paz. E sua paz é disponível. Natal é compreender que Deus revela o seu propósito para a humanidade, que é louvá-lo e servi-lo, cumprindo a sua missão aqui na terra, de anunciá-lo continuamente. Viva Natal. Viva Natal com essência. Viva Natal de verdade. Viva Natal com Jesus. Porque é esse Natal que Deus deseja que você viva, para que você experimente a paz e a vida de Deus dentro da sua vida. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, hoje, Ele procura lugar aonde se hospedar. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua história e quer andar com você todos os dias da sua vida, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo propósito à sua existência, em nome de Jesus.